Quando eu chegar ao lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor. Eu hei de ouvir a santa melodia que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e lhes direi do meu prazer sem fim, porque no céu não haverá gemidos e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encantos que nos vergéis do mundo em plena luz. E entoarei ali um hino santo de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos e meus irmãos, eu hei de ver também, sem mais temer tristezas e perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei um santo redimido e viverei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Uma alegria poder compartilhar os ensinos da palavra do nosso Deus. Você é eterno e Deus deseja que você passe a eternidade com Ele. E o texto que nós usaremos neste dia, na verdade, dois textos. O primeiro se encontra em Eclesiastes 3:11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. E também vamos ler o texto lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O Deus que servimos de forma prazerosa se revela como o excelso, grande, soberano Deus, Senhor, Salvador,
redentor, criador, preservador da vida, transcendental, divino, que habita em luz inacessível, que é imortal, amoroso, infalível e tantos outros atributos que podemos visualizar na leitura das Escrituras Sagradas. E ao erguermos nossos olhos, podemos ver que Deus fez tudo de maneira absolutamente cabal, completa e perfeita. E na obra da criação, Deus fez o homem superior a todos os animais e chegou a dizer que o homem dominasse sobre toda a obra da criação. Gênesis 1, 26, 28, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E a Bíblia nos ensina que Deus fez todas as coisas dando ordem verbais para que elas fossem criadas. Mas ao homem, Deus o criou de uma forma especial, diferente. É por isso que o homem é a coroa da criação de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e assim o homem foi feito a coroa da criação de Deus. Deus nos fez de modo tão tremendamente entretecido e perfeito que deixou o salmista estupefato ao ponto de pronunciar esta esfuziante palavra: que o homem, para que ele se importe, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? O fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Salmo 8, versículos 4 e 5. Assim diz o texto bíblico, né? Que é o homem para que com ele te importes? Então, o homem é diferentemente dos animais irracionais. Deus deu ao homem conhecimento inato e intuitivo e pôs a eternidade no coração do homem, conforme atesta Salomão em Eclesiastes 3:1. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus nos fez eternos, queridos, ou seja, com tempo de duração infinito.
No dicionário, as palavras in mais finito significa algo que não finda, não termina, não tem dimensão, não tem seccionamento. Então, sendo o homem a obra-prima de Deus, o homem não poderia deixar de existir como acontece com o animal, que sua vida extingue definitivamente com a sua morte. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo que a morte física faça parte da nossa estrutura, porém a espiritual, a nossa alma, o nosso espírito jamais se findam. É por isso que a Bíblia nos garante que a morte não reinará mais na eternidade. Em Apocalipse 21, 3, 4, nós lemos assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Maravilha, não é mesmo? Não ficaremos separados do Criador. Temos uma eternidade que não será tirada de nós, mesmo com a separação física. Teremos um lugar para habitar para sempre. Esta eternidade gera algo de especial. Habitaremos para sempre com o Senhor e cantaremos um cântico ao Cordeiro de Deus na eternidade. Isto porque muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para lhes pertencermos por meio do que Cristo faria por nós. O apóstolo Paulo, em Efésios 1, 3, 4, ele escreve o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nosso Deus colocou em nosso coração o anseio pelas coisas eternas. Deus introduziu em nós o entendimento, o discernimento, o conhecimento de que este mundo não é suficiente para nós. Somos peregrinos em uma terra estranha. Observem qual era a visão desses nossos irmãos do passado, descrito na galeria dos heróis, em Hebreus 11, do versos 13 ao 16. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha
de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pedro, em seus ensinos, nos mostra que devemos encarar esta vida como um estrangeiro e um peregrino encaram a terra na qual são forasteiros e visitantes. Um estrangeiro não pode dizer esta minha terra natal, pois não nasceu naquele país. Um peregrino não pensa em ficar na terra por onde peregrina, tampouco na hospedaria onde está pernoitando, mas seu coração e pensamentos estão voltados para outra direção. Por isso também nós devemos considerar-nos visitantes e estrangeiros nesta terra. Observem que as pessoas que não obedecem ou seguem a Deus, eles procuram edificar uma vida eterna neste mundo. Lutam e apegam-se a esta terra como se fosse o seu maior tesouro e reino dos céus. O cristão, ao contrário, já que tem de viver neste mundo por um determinado tempo, ele deve trabalhar para comer, se vestir, ter sua casa, entre outras coisas, mas tem que usar tudo que Deus lhe deu como estrangeiros e peregrinos numa terra estranha, como pessoas que estão conscientes de que têm de deixar tudo isso para trás e seguir viagem, deixando a terra estranha e a hospedaria ruim e insegura e rumando para a pátria verdadeira, a celestial, aleluias. Como peregrinos e forasteiros, choramos pelo um parente que perdemos, padecemos enfermidades nesta terra também. É uma batalha pela sobrevivência neste mundo onde o diabo é o príncipe. Temos que enfrentá-lo, combatê-lo diariamente, mas temos a esperança de que Jesus foi nos preparar um lugar especial e que em breve vamos morar com Ele por toda a eternidade. Deus colocou a eternidade em nossos corações. Como é bom conhecer, servir a esse único e maravilhoso Deus. O apóstolo Paulo, viajando pela Grécia, observou a idolatria da nação e contemplou os diversos deuses adorados pelos gregos, inclusive um Deus desconhecido, porque passando eu e vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que vos anuncio, disse o apóstolo no capítulo 17 de Atos, versículo 23. Muitos buscam a Deus em meio às trevas e tateando como um cego procuram alcançá-lo. Nós já o encontramos e com prazer estamos servindo-o. Infelizmente, a pessoa que não tem Deus na sua vida, na ignorância dele, procura meios de alcançar a vida eterna. Hoje o homem é totalmente indesculpável diante de Deus. Não pode dizer que não sabia como conhecer e servir a Deus. Abraão, mesmo vivendo numa época em que ainda não existiam os ensinos de Moisés, não existia qualquer papiro, pergaminho, uma única cerâmica
com qualquer ensino a respeito de Deus, mesmo assim, Abraão tinha uma visão da eternidade. Diz Hebreus 11, 9 ao 10. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tinha fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Moisés, da mesma forma, diz assim o texto: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo ou pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 25 ao 26. Quando vejo igrejas sendo construídas como palácios suntuosos, majestosos, faraônicos, com investimento de milhões de reais, é possível perceber que a pessoa que está construindo esta obra parece que não está preocupado muito com a eternidade. Há bispos, apóstolos nos dias de hoje que não esperam uma cidade futura alguma. Suas construções e projetos, seus investimentos faraônicos competem entre si qual é o que vai construir o maior templo e o mais luxuoso. Então, não estão pensando no céu. Seus investimentos são para esta terra. Podemos compará-lo ao rico insensato que, construindo celeiros e mais celeiros para armazenar sua riqueza, no dia da sua morte não tinha entesourado nada para a vida eterna. Vamos ler o texto. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa história é contada por Jesus Cristo em Lucas capítulo 12, do versos 16 ao 21. Vocês observaram que este homem era muito rico, possuía muitas terras, centenas de empregados trabalhavam nelas, grandes e muitas eram as plantações de trigo, de cevada e outras coisas mais. As vinhas estendiam-se pela planície imensa, os pastos verdes, onde os milhares de rebanhos se multiplicavam, iam até as montanhas mais distantes, e cada vez mais o homem se enriquecia, exportava
os seus produtos para os países vizinhos. Os mercadores de Tiro, de Sidom, de Esmirna, de Damasco estavam sempre em sua casa, realizando e combinando grandes negócios. O homem rico havia mandado construir grandes armazéns para suas colheitas, mas os seus celeiros, embora enormes, já eram insuficientes para armazenar os frutos dos seus campos de cultura. Um dia ele pensou: que farei? Os celeiros já estão pequenos, não tenho mais onde recolher tantos frutos. E preocupado com as suas colheitas cada vez maiores, mandou chamar os melhores construtores, engenheiros ali do país, e foram edificados vários celeiros grandiosíssimos. E o grande agricultor ficou satisfeito quando ele contemplou finalmente as novas imensas construções na sua rica e bem cuidada fazenda. Agora estava tranquilo. Agora poderia viver tranquilo por muitos e muitos anos. Ele pensava assim. E à noite, muito satisfeito, antes de deitar-se, ao invés de orar, raciocinava e dizia consigo mesmo: ó alma, bendita alma, tens em depósito muitas riquezas para muitos e muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. E o rico deitou-se, muito orgulhoso da sua fortuna. Deitou-se sem um pensamento para Deus. E nessa mesma noite, diz a Bíblia, após a inauguração dos celeiros e os pensamentos do orgulho do rico, Deus disse: insensato, esta noite a tua alma será chamada, e o que tanto juntaste, para quem será? E possivelmente, nesta mesma noite, o rico morreu. Os seus planos de tranquilidade para o futuro foram inúteis. Ele não sabia que o futuro pertence a Deus. De nada lhe valeram os celeiros recheados de frutos e cereais. Morreu sem fé e sem humildade no seu coração. As suas riquezas de nada lhe valeram na pátria celestial, porque ele nunca as utilizou para o bem dos outros. O que tem valor na eternidade, ele não possuía, porque nunca havia juntado tesouros nos céus, mas somente na terra. Amigo, se Deus fizesse essa mesma pergunta para você, qual seria a sua resposta? Se ele falasse que você ainda nesta noite vai partir para a eternidade. Jesus, ao terminar a parábola, ele traz o ensino a todos nós. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Lucas 12, versículo 21. Olhando para dentro de si, ou seja, fazendo
uma introspecção em sua vida. Você tem sido rico para si mesmo ou para com Deus? Tem juntado seus tesouros só na terra ou está fazendo o investimento de ajuntar no céu? Fico pensando comigo mesmo quando noticiam que uma pessoa está perto de chegar a US$1 bilhão, outros até a US$1 trilhão. Quando morrer, não levará nada. Possivelmente, os herdeiros não vão deixar ele ser sepultado nem mesmo com a sua aliança de ouro ou de diamante. E imagina se ele não for para o céu, pois não fez qualquer investimento espiritual nesse sentido. Agora, vivendo na eternidade sem Deus, no sofrimento do inferno, adiantou o dinheiro que ele juntou nos bancos, os imóveis que ficaram aqui na terra e os herdeiros vão se degladiarem, brigarem por este patrimônio? Um segundo vivendo no inferno, onde haverá dores e ranger de dentes, muito sofrimento, como advertiu Jesus, será algo indescritível, não tem como mensurar. Não queira ir para o inferno. Dedique-se ao Deus eterno. Viva a sua vida em santidade, em comunhão diária com Deus. Leia a Bíblia diariamente. Tenha uma vida de devocional, uma vida de oração com Deus. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Não se esqueça, diz a Bíblia, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Não basta saber que há uma eternidade após a morte. Estamos construindo nossa casa com alicerce na areia ou na rocha que é Jesus Cristo. Os verdadeiros seguidores de Cristo trazem a eternidade estampada no rosto como reflexo de fé, da esperança, do amor, da alegria de conhecer e seguir aquele que os conduz a uma vida infindável, abundante e gloriosa. Eu e você passaremos muito mais tempo do outro lado da morte na eternidade do que aqui. Você viverá no máximo 100 anos sobre a terra, mas para sempre na eternidade. A Bíblia chama o nosso corpo terreno de temporária habitação, mas se refere ao nosso futuro corpo como uma casa. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:1, ensina: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Se a vida na terra oferece muitas opções, a eternidade nos oferece apenas duas: céu ou inferno. É o seu relacionamento com Deus na terra que determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade. Quanto mais você é próximo de Deus, menor você se parecerá, não é verdade? O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente isso ao dizer em Filipenses 3:7: mas o que para mim era ganho,
reputei-o perda por Cristo. Em outras palavras, ele disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora eu as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Paulo não temia nada, não temia nem a morte, com Jesus ao seu lado. Se você possui um relacionamento com Deus por meio de Jesus, não é preciso ter medo da morte. Ela é a porta para a eternidade. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Disse o apóstolo do amor, lá em 1 João 5,12. A vida pode parecer curta para muitos, mas para nós que servimos a Jesus, estamos convidados a passar o resto da eternidade com Ele. O céu para nós não é apenas algo simbólico, ou seja, um estado de vida. O céu é um lugar que Jesus foi preparar para os seus filhos amados. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que palavra gloriosa de João 14, 2, versículo 3. Amém? Vamos encerrar o nosso encontro com uma fala com Deus. Vamos, neste momento, dizer a Deus o quanto Ele é importante para nós. Pai bendito, Deus de imensa bondade e misericórdia, te louvamos, ó Deus, pelo grande ato, pela grande obra que Jesus Cristo fez por nós, deu a sua vida em resgate de muito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Se há algum ouvinte, ó Deus amado, neste momento, em dúvida, com incertezas ou medo de morrer, porque não se sente seguro, pois não fez um investimento nas coisas de Deus, que o Senhor, no teu grande amor, misericórdia e na tua graça inaudita, alcance estas vidas. Dai-lhes neste momento a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo momento maravilhoso que o Senhor nos concede de ler, de estudar a tua palavra. A tua palavra, como disse o salmista, ela é a toda prova, é luz para os nossos caminhos. Queremos viver à luz da tua palavra, viver o nosso dia como se fosse o último dia nesta terra. Queremos estar preparado para a eternidade e queremos passar a eternidade com Deus nesta morada que Jesus foi preparar para nós, descrito em João 14. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um abraço fraterno e fiquem na graça, na paz e misericórdia divina e até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Amém.